Professora, como é que a gente pode identificar esse medo na aurícula, esse medo de errar na auriculoacupuntura? Como é que a gente identifica? O primeiro ponto que a gente pode analisar é que muitos e muitos terapeutas têm como primeiro medo de cara é o medo de errar os pontos. Ai, será que eu estou agulhando o ponto correto? Será que o estímulo está sendo dado no ponto correto? Será que o ponto que eu estou utilizando lá no meu pavilhão auricular é o melhor ponto para aquele paciente? Então, o primeiro medo de errar tem relação direta com qual o ponto correto e se eu estou agulhando esse ponto corretamente na orelha do meu paciente. Lógico que para combater isso, para melhorar isso, você precisa entender que muitas vezes de cara você pode acabar não acertando o ponto, mas você vai acertar o que? A área atrelada do ponto da acupuntura. Existem muitos pontos de acupuntura no pavilhão auricular, mais de 200 vinculados à medicina tradicional chinesa, e esses pontos, se eu não conseguir acertar de forma pontual, de forma certeira mesmo, aquele ponto, quer dizer que eu errei o ponto? Muitas vezes não, na grande maioria das vezes não, porque às vezes o ponto está ali, você não conseguiu acertar o ponto, mas você acertou a área que compreende esse ponto, então dessa forma vai ter efeito do mesmo modo, tá? Então você precisa entender que estudar os pontos é algo que você precisa. Se você vai utilizar como recurso o estímulo de pontos no pavilhão auricular, você precisa saber quais pontos são esses. Então, outra coisa que alguns alunos me colocam como medo que eles têm ao errar é que o medo de errar traz à tona uma questão social que é muito forte, que é: você pode fazer tudo certo a sua vida toda, mas se você erra uma vez, as pessoas não esquecem do seu erro. Existe muito esse dito popular de que se for para errar, evite errar ao máximo, e se errar, tenha cuidado com o erro que você faz, do contrário, isso pode fazer com que você fique marcado o resto da sua carreira. Isso acontece, as pessoas realmente relembram o erro, mas entenda que os erros que na grande maioria das vezes acontecem na aurícula não são erros grandes, não são erros que tem um impacto tão profundo, e alguns pontos sim podem fazer isso, mas é mais difícil ter um auriculoacupunturista que faça isso. Mesmo assim, essa questão de errar o ponto, quem está sabendo o ponto correto de colocar é você. É muito raro que a gente receba. Eu, por exemplo, eu atendo alguns profissionais de acupuntura, da auriculoacupuntura, que vêm se tratar comigo para melhorarem, para atender esses pacientes. Mas não quer dizer que você vai atender só públicos voltados já com a formação em auriculoacupuntura, que vão entender o que você está fazendo. Então relaxe com relação a isso, porque o paciente muitas vezes ele não faz esse julgamento, porque ele não tem conhecimento da técnica. Segundo ponto que você precisa entender é que quando você erra para chegar nesse nível, você tem que ter tido um erro muito grande, um erro que tenha sido notado de cara pelo paciente. E aí esse erro sim, ele pode prejudicar a sua reputação, mas entenda que esse erro também traz para você um aprendizado. Quando a gente dá aula no curso de aurícula, a gente sempre está tentando ao máximo controlar as possibilidades de erro, mas a gente sabe que alguns erros de menor proporção podem acontecer porque falta de experiência, porque falta de manejo, algumas questões que te travam, que você já possui, também fazem com que você se torne mais exposto a essa possibilidade de erro. Mas depois que você vai experienciando, vai tendo uma prática clínica cada vez mais abundante, tendo mais paciente, então você vai observando que sim, esse medo de errar começa a diminuir, mas o medo de errar ele precisa ser trabalhado dependendo da causa que ele tem. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Então muitos dos meus alunos, eles relatam: eu tenho medo, né, de errar, porque se eu errar vão me ver como um profissional ruim e eu não vou ter carreira nisso. Isso pode acontecer? Pode, mas a gente tem o intuito justamente de ensinar os nossos estudantes para que eles consigam ter um melhor gerenciamento das possibilidades de erro e dessa forma eles diminuírem esse risco de cometerem esses erros.
Então é importante que você sempre invista no seu conhecimento, como eu sempre digo, e estude para saber quais são as possibilidades de erro naquela condição que você se encontra durante a realização da técnica mesmo da aurícula junto ao seu paciente, para que dessa forma você tenha cautela no procedimento e saiba a forma correta de conduzir o mesmo, tá certo? O outro ponto que eu coloquei é que depois que eu fiz uma live aqui, tiveram alguns profissionais já formados que disseram: eu tenho receio realmente de ser um mero agulhador, de ser só mais um no mercado de trabalho que coloca agulha no pavilhão auricular, que coloca semente no pavilhão auricular e não traz uma diferença para o resultado do seu paciente. O paciente não reconhece você como autoridade a ponto de comparar preços, e caso você aumente o seu valor da sessão, ele saia do seu atendimento e vá para outro, porque ele não acha que você tem um diferencial em relação a outros profissionais. Então esse medo de errar tem uma relação direta com esse medo de não se destacar no que você está fazendo e o medo de ser apenas mais um no mercado que está agulhando uma orelha, tá? A gente precisa entender que essa questão de ser um mero agulhador, ela não vai acontecer com você se você entender as bases que regem a auriculacupuntura. Se você entende as filosofias, as teorias que regem a parte teórica, a parte prática, então esse medo ele tem que ser vencido, e ele é vencido geralmente quando você vai atender o paciente e você observa que você sabe mais do que você imaginava. Então, mas é um medo de errar muito comum que os alunos eles demonstram, eles apresentam. O outro ponto é, além de não conseguir se destacar, vem a autocobrança. Então, eu tenho alguns alunos, não só na aurícula, aluno de forma geral, né, que estuda comigo, que trazem relatos do tipo: professora, eu estou muito ansiosa, professora, eu não estou conseguindo focar, professora, eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer muitas tarefas, eu estou tendo dificuldade de entendimento. E quando a gente vai investigar isso, é porque o aluno está muito ansioso, é porque o aluno está muito preocupado, porque ele está gerando uma autocobrança. E aí essa autocobrança significa que você o tempo todo, você acaba sendo não seu amigo no processo, mas sim seu pior inimigo. É aquele momento onde você está estudando, está dando o seu melhor, mas vem uma voz na sua mente e diz: você não é capaz, você não consegue. Eu acho que você não vai ser bom nisso não, tem gente melhor do que você. Ah, eu acho que você vai errar, acho que você não dá conta não. Então existem muitos alunos, muitas pessoas que têm essa autocobrança em um nível assim extremo, a ponto de gerar realmente problemas emocionais, psicológicos, que acarretam no físico. Então, quando aparece uma dor no corpo, é o corpo reclamando de alguma coisa. Essa dor significa alguma coisa. Muitas das vezes a dor tem relação com a autocobrança. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tem dor nessa região aqui superior das costas, que é o trapézio, né? Essa região aqui próxima ao pescoço, e muitas vezes elas têm essa dor também indo para a região das costas. E aí, descendo pelas costas, essa dor tem relação com responsabilidade, essa responsabilidade. Então, aquela autocobrança pode gerar tensão nessa área e sim, você pode ter dor. É como se literalmente você está carregando mais peso do que você deveria suportar. Sabe aquela pessoa que acaba também não sabendo o seu limite, né? Não, você pode fazer tal coisa pra mim, não sabe dizer não, diz sim pra tudo e acaba carregando tudo, acaba gerando muita autocobrança, não sabendo delimitar o que é dela, o que é do outro, e dessa forma essa autocobrança ela atrapalha sim o seu desenvolvimento, porque você acaba literalmente perdendo o foco, que o foco é tratar o paciente, se dedicar para o paciente, escutar o paciente durante aquele momento, e existe maior possibilidade de você errar muitas vezes quando você perde o foco e a concentração, quando você está ansioso, quando você muitas vezes tem crise de pânico, crise de ansiedade. Então a autocobrança, muitas vezes, quando a gente também vai estudar mais a fundo, tem relação com uma coisa que é criação.